Boa noite, Lagoinha. Boa noite, Brasil. Tem alguém pronto para viver o novo aqui nessa noite? Eu vim aqui trazer algumas boas notícias. Quantos querem uma boa notícia? Primeira boa notícia é que o Brasil já está vivendo o novo. Simbolicamente, o Brasil já pisou em 2024. Mas eu tenho uma segunda boa notícia. Quantos querem mais uma boa notícia? A gente ainda tem alguns minutos para profetizar sobre o melhor ano da nossa vida. Você está comigo? Antes de você sentar, eu quero profetizar e liberar algo sobre você. Fique de pé no teu lugar, levante suas mãos o mais alto que você pode. Sabe, eu recebi de Deus um convite e do meu pastor uma oportunidade de ministrar a última pregação que você vai ouvir nesse ano. Não, vou falar de novo. Os próximos 30 minutos são os últimos 30 minutos de uma pregação que você vai ouvir nesse ano. E a palavra de Deus nos ensina que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então não importa se janeiro foi difícil, se fevereiro foi frustrante, se março foi desafiador, não importa se a semana passada foi horrível, eu vim aqui para te lembrar que ainda dá tempo de viver milagres. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus, faz barulho! Vamos, libere o seu som. Eu quero te convidar a dar um brado de liberdade no teu lugar. Vamos encher esse lugar aqui de mais presença, mais glória, mais honra. Você pode exaltar Jesus por 1 minuto sem parar. Você pode exaltar Ele, você pode fazer barulho. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos, feche teus olhos. Eu quero profetizar com você. Sabe, 2023 foi um ano com muitos gigantes, desafios, desertos. Talvez alguém vai dizer, pastor, todos os anos são. Pois é, mas esse ano você termina de uma forma diferente de como você terminou. Os inimigos, eles tentaram parar você, mas não pararam você. Os desertos tentaram frustrar você, mas eles não pararam você. As tempestades tentaram afundar você, mas elas não pararam você. Eu vim aqui só para te lembrar que tudo que levantou para tentar parar você ficou no meio do caminho, porque você e a sua casa estão de pé. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga eu creio. Diga que no lugar da humilhação, diga eu e a minha casa viveremos a dupla honra. Levante suas mãos, feche seus olhos, declare com autoridade. Diga, eu creio que na presença dos meus inimigos o Senhor prepara uma mesa para mim. Pai, eu declaro em nome de Jesus nesses últimos minutos de 2023, os inimigos que vierem contra nós para nos parar serão parados. Os que tentarem nos frustrar serão frustrados. Os que tentarem nos confundir serão confundidos. Os que tentarem nos abalar serão abalados. Reduzidos a nada serão os inimigos de Deus. A tua palavra nos garante que cada um deles vem por um mesmo caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Eu declaro em nome de Jesus, sendo quebrada toda corrente, sendo desfeita toda arma do inferno. Nenhuma palavra liberada contra você em juízo se cumprirá. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Deus é aquele que guarda a tua entrada e a tua saída. É Ele quem guarda você e os teus filhos. É Ele quem prospera você no tempo da seca. É Ele quem surpreende você no meio da crise. Deus é bom em todo tempo. No meio de desafios você vai olhar para o alto e você vai se lembrar de onde vem o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Deus não me abandonou. Alguém pode levantar as mãos, pelo amor de Deus, e declarar com autoridade. Diga eu creio. Diga eu declaro. Para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Diga eu e a minha casa avançaremos em fé, prosperaremos na crise, venceremos gigantes e vamos viver em 2024 o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Se você quer isso, irmão, pelo amor de Deus, faz barulho! Aleluia! 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 Alguém feliz com Jesus aqui, né? Antes de você sentar, sacode 40 pessoas e repete você. Fala, irmão, é a última pregação do ano. Se você não ouviu nenhuma, ouve essa. Se você não deu atenção em nenhum momento, dá atenção agora. Alguém comigo aqui, diga amém. Pode sentar no seu lugar. Você está no lugar certo, na hora certa.
Lagoinha, olha para mim. Daqui a alguns minutos, você e a sua casa acessarão o novo de Deus. Vou falar de novo, tem gente distraída desse lado aqui. Daqui a alguns minutos, ainda bem que eu vim em Jesus. Alguém pode dizer ainda bem que eu vim em Jesus? Daqui a alguns minutos você vai acessar o novo. E uma coisa que Deus me ensinou no meio dos meus desafios é que toda nova estação, quem me recebe é quem me convida. O Deus que te chamou para viver algo novo em 2024 já está em 2024 esperando você chegar. Você crê nisso? Então eu quero te convidar a abrir o teu coração para a palavra de hoje. Eu creio que aquilo que vai ser liberado aqui é muito mais do que um sermão. Eu aprendi com o meu pastor que palavras não são só palavras. Palavras num ambiente de fé como esse, elas são liberações sobrenaturais. A gente vai encerrar 2023 com curas, sinais e maravilhas. Alguém crê nisso? Diga amém. Uma voluntária me abordou um pouco antes de subir, e só Deus sabe o quanto que eu precisava desse testemunho. Ela falou: pastor, tem uma amiga minha que há mais de 10 anos tentava engravidar. Ela foi em Alphaville. No final do culto você abordou ela, orou por ela, e eu queria te mostrar a foto do bebê. Deus fez um milagre. Levante suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu profetizar algo sobre você. Alguns vão lembrar que 31 de dezembro de 2023 foi um ano em que você estava num evento incrível. Outros vão lembrar que 2023, dia 31 de dezembro, é um ano em que você viveu algo diferente. Mas eu quero te lembrar que existe mais de Deus. Alguns aqui vão se lembrar que no dia 31 de dezembro de 2023 Deus mudou a sua sorte. Declare com autoridade, diga: eu creio que o Deus de milagres, diga, Ele está aqui. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode exaltar Jesus mais uma vez no seu lugar. Aleluia! Aleluia! O tema da última mensagem desse ano é bem-vindo ao novo. Porque a gente está no meio de uma transição. Transições são importantes porque elas falam a respeito das últimas sementes do último ano e falam a respeito das primeiras sementes do novo ano. As transições falam a respeito de um tempo que termina, mas as transições também falam a respeito de um tempo que começa. As transições falam sobre a gente se despir daquilo que vivemos até aqui, mas também fala a respeito da gente se vestir com as novas vestes que Deus tem a partir daqui. Daqui a alguns minutos você vai se despedir de 2023 e nós vamos dizer juntos em uma só voz: bem-vindo 2024, melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Agora, por que 2024 vai ser um ano extraordinário? Por que eu e a minha casa viveremos o que não vivemos, veremos o que não vimos, ouviremos o que não ouvimos? Por que vai ser diferente do último ano? Porque você vai ser mais apaixonado por Jesus do que era até hoje. Porque os seus filhos verão mais sinais e maravilhas dentro da tua casa do que viram até hoje. Alguém comigo aqui? Porque portas que ainda não se abriram, se abrirão. Inimigos que ainda não tinham sido vencidos serão. Aqueles que tentaram te parar serão apenas mais um testemunho de milagre. Alguém que nisso diga amém. Para a gente viver um ano extraordinário, a gente precisa cumprir alguns princípios. Que o princípio que você honra, te honra. E o princípio que você quebra, te quebra. Eu lembro que quando eu e a Kezinha, a gente foi enviado para a América, a gente veio para cá debaixo de uma palavra. E o mesmo Deus que nos enviou para cá, em algum momento nos levou de volta para o Brasil. Não houve um momento de dúvida. Quando Deus disse vai, a gente olhou um para o outro e falou: a gente vai. Porque todas as vezes que Deus nos deu uma nova direção, Deus fez uma coisa nova. Me ajuda a profetizar sobre alguém do teu lado. Fala: Deus vai fazer uma coisa nova. Vamos, fala para alguém perto de você, fala para alguém da tua família. Fala: Deus vai fazer uma coisa nova. Uma das coisas que eu amo no Evangelho é o poder de ressurreição. Não importa o que você viveu até aqui, Deus tem coisas novas para fazer a partir daqui. Não importa o que você enfrentou até aqui, Deus tem coisas novas para fazer a partir daqui. Sabe uma das coisas que eu amo na história de Jesus? É que a gente olha para a história de Jesus e a gente percebe que a morte fez parte da história de Jesus. Mas a morte não foi o final da história de Jesus.
Eu quero te lembrar que tem coisas que fizeram parte da tua história em 2023, mas eu também quero te lembrar que elas não são o final da tua história em 2023. Talvez para alguém aqui 2023 foi um tempo de humilhação, talvez para alguém aqui 2023 foi um tempo de desafios, mas eu vim aqui como um homem de Deus para profetizar que aquilo que você ainda não viu, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no teu coração, é isso que Deus tem preparado para nós. André, como que eu posso viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus? Eu quero falar sobre 3 pilares para a gente viver o ano mais extraordinário da nossa história. Você está comigo? Diga amém. Primeira chave, primeiro pilar fundamental para você viver algo extraordinário se chama dependência. Fala comigo, dependência. Conselho de amigo para você: nesse próximo ano, não comece nada que você não dependa de um milagre para sustentar. Se os seus planos conseguem ser realizados sem a intervenção de Deus, eles são os seus planos, não são os planos de Deus. Todas as vezes que Deus confiou um plano a algum homem, esse plano era impossível de acontecer se o próprio Deus não o realizasse. Talvez você tenha feito uma agenda para o próximo ano, mas eu quero te lembrar que Deus também já fez a dele. Talvez você tenha planos para o próximo ano, mas eu vim aqui te lembrar que Deus também tem os planos dele. Talvez você tenha pensamentos a respeito do próximo ano, mas eu vim aqui profetizar, declarar, sacudir você e te lembrar que Deus tem pensamentos dele. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Ei, eu vim aqui para uma comunidade brasileira. Alguns moram aqui, outros vieram visitar, mas eu vim aqui lembrar que várias palavras proféticas liberadas em tempos diferentes falam que o nosso povo é aquele que vai liderar o último sopro de avivamento do Senhor nas nações. Ei, somos gigantes pela própria natureza, chamados por Deus desde o ventre, carregamos brasas e espalhamos elas pelas nações. Já ouvimos de muitos americanos em muitas noites proféticas: Brasil, nos lidere. E eu vim aqui para lembrar que não só você, mas os seus filhos farão parte disso. 2024 não vai ser um ano só em que a gente vai comprar coisas boas, não vai ser um ano só em que a gente vai ter conquistas materiais. Isso vai acontecer sem fazer força. 2024 vai ser um ano em que dependeremos do Senhor para tudo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Se o Senhor não falar, nós não iremos. Se o Senhor não fizer, nós não manteremos. Se o Senhor pedir para fechar, fecharemos. Mas se o Senhor falar para se lançar, irmão, a gente vai se lançar. Você está comigo? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Dependência é uma chave que os céus respeitam. Todo herói da fé se moveu em dependência. Não tinham o que precisavam, não sabiam o que precisavam saber, mas ouviram de Deus uma direção. Dependência, igreja, olha para mim, não é algo importante na nossa construção e na nossa jornada de fé. Dependência é algo que não dá para viver sem. Um homem de Deus que não depende de Deus para algo não é um homem de Deus. Sabe, muitas vezes a gente está questionando por que algumas portas não rompem, por que alguns milagres não acontecem. E a verdade é que tem muitas coisas que a gente tem orado para que prospere e Deus tem esperado que elas morram. Tem relacionamentos que Deus não pediu para a gente fazer, a gente fez. Tem sociedades que Deus não pediu para a gente entrar, a gente entrou. Tem projetos que Deus não chamou para a gente sonhar, a gente sonhou. E você está há anos carregando um peso, tentando fazer na força do braço, mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: quando você abrir mão do que é seu, você vai viver o que é meu para você. Vai ser leve. Eu profetizo em nome de Jesus um ano de menos força e mais graça, um ano das surpresas de Deus. Resultados que você demorava anos para viver, você vai viver em meses. Coisas que você não viu até aqui, você vai ver no início do próximo ano. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Eu profetizo um ano de dependência do Senhor, e quanto mais dependemos dele, mais nós veremos o Senhor fazer. Alguém comigo aqui? Diga amém. Sabe, quem depende de Deus vence apesar de. José venceu e ele governou apesar dos seus irmãos. Se dependesse dos seus irmãos, o final da história dele era uma cova. Davi reinou apesar de Saul. Se dependesse de Saul, Davi estava morto, jamais assumiria o trono. Jesus, ele governa de geração em geração apesar da cruz.
Se dependesse dos seus inimigos, a cruz era o final da história. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Meu irmão, olha para mim, pega isso aqui. Precisamos desenvolver a arte de viver uma história apesar dele. Você vai prosperar apesar da crise, você vai crescer apesar das críticas, você vai avançar apesar do medo, você vai crescer apesar dos desafios. Mesmo que tudo se levante ao teu redor, existe algo em você que é maior do que tudo que te cerca. Levante suas mãos em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Há sobre você e sobre a tua casa o selo do Espírito Santo de Deus. Há sobre os umbrais da tua porta e sobre a tua cabeça a cobertura do sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Não há ninguém que possa condenar alguém que Cristo já justificou. Não há nenhuma arma forjada contra você que seja mais forte do que o Deus que te guarda. Eu profetizo em nome de Jesus, 2024, o ano do cuidado de Deus. Deus guardando a tua entrada e a tua saída. Deus livrando você, Deus protegendo você, Deus prosperando você. Eu declaro em nome de Jesus, você e a sua casa protegidos, selados, ungidos. Você e a sua casa viverão que não viveram até aqui. Por quê, pastor? Porque em 2024 Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém crê nisso? Diga: eu declaro. Para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: eu e a minha casa viveremos esse ano o maior romper da nossa história. Se você crê nisso, celebra Jesus no teu lugar. Aleluia. Salmos 18:16 diz assim: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas e livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação e me livrou, porque Ele me quer bem. Sabe, eu vivi algo vindo para cá e eu nem compartilhar, mas eu preciso compartilhar, vai edificar a fé de alguém. Alguém quer ouvir? Diga amém. Eu e a Kezinha, a gente veio na frente, as crianças estavam se arrumando e vieram depois. A gente demorou quase 1 hora para chegar aqui. Quando faltavam 10 minutos para a gente chegar, o motorista, ele para o carro no sinal. Ele fala: eu preciso falar algo para você, eu posso falar? Claro. Ele falou: tem 30 minutos que o diabo está dizendo para matar você. E uma voz na minha cabeça dizendo: mata o pastor, não deixe ele chegar, mata o pastor, mata o pastor. E eu fiquei no mesmo silêncio que você está agora. Eu olhei para a Kezinha, diante de Jesus o que eu estou falando. Ele bota o cinto. A gente continuou. Uma amiga nossa perguntou: o que vocês fizeram? Eu falei: continuei como eu estava, orando em línguas, desde que saí de casa até chegar aqui. Aí quando a gente chegou, só tinha um sentimento no meu espírito: obrigado, Jesus, o Senhor me livrou mais uma vez. Irmão, deixa eu declarar algo aqui, e você vai usar isso para vencer os seus inimigos no próximo ano. A estratégia do inferno sempre é parar uma revolução antes dela começar. Mas o que o inferno pensa é que as revoluções começam quando os homens veem Deus fazendo algo. Na verdade, uma revolução começa quando Deus já falou algo. Alguns olham para o meu ministério e dizem: uau, ele cresceu nos últimos 3 anos. Não, no ventre da minha mãe uma palavra foi liberada, e a partir daquele dia já era uma realidade. Pega isso aqui em nome de Jesus. Alguns vão dizer: em fevereiro Deus vai mudar minha história, em março Deus vai mudar minha história, em julho tem um negócio que se acontecer Deus vai mudar minha história. Não, no ventre da tua mãe Deus já liberou palavras sobre 2024. E eu vim aqui declarar: se você depender do Senhor, se você fizer dele a tua fortaleza, se você crer e não duvidar, se você avançar e não recuar, os seus inimigos serão envergonhados, reduzidos a nada serão os inimigos de Deus, colocados debaixo dos nossos pés. Virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Seja depressão, ansiedade, seja medo, angústia, pensamentos de morte, espíritos de confusão, nós declaramos voltando para o lugar de onde vieram. Se alguém crê nisso, diga amém. Sabe, jornada de fé, ela é marcada por muitos desafios.
Gosto de brincar que quem vê o nosso feed não tem ideia do nosso backstage. Pessoas que me viram sorrindo nos corredores e que abraçaram quando eu cheguei, não tem ideia do que eu vi 20 minutos antes de chegar. E é isso que eu amo no Evangelho. Você pode dormir chorando e acordar com uma boa notícia. José vai dormir como escravo e na noite seguinte ele está dormindo como governador. Os discípulos de Jesus dormem até o terceiro dia, inconsoláveis, porque o Messias havia morrido. Mas no dia seguinte uma notícia ecoou nas ruas da cidade: porque procuram entre os mortos aquele que vive. Lagoinha, deixa eu liberar algo sobre você. Projetos, sonhos, palavras, promessas que pareciam mortas até hoje, eu vim aqui trazer a existência em nome de Jesus. E a palavra profética sobre você, a tua casa, é: volte a viver. Promessas, ministérios, sonhos, negócios, tudo que Deus soprou sobre você, aquilo que Deus soprou no teu coração, coisas que só você sabe, coisas que você nutre, algumas talvez que você tenha até pensado em abrir mão. Deus me trouxe aqui nessa noite para declarar que você não vai desistir, porque Deus não desistiu de você. Você não vai parar, você não vai desanimar. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Diga: eu creio. Diga que 2024, pelos olhos da fé. Não, fala como quem crê. Diga: 2024, pelos olhos da fé. Diga: já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Sabe, a Bíblia fala sobre a história de um homem. Eu amo essa história. A Bíblia fala sobre Gideão e um exército gigante que se tornou pequeno. Deus chama um homem pequeno, de um clã pequeno, para fazer algo extraordinário. E aí o que esse homem faz? Ele reúne um exército gigante para poder fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Deus olha para o exército e fala: Gideão, tem gente demais. E Deus dá uma direção para ele. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Acompanha isso aqui, está lá em Juízes 7:1, diz assim: de madrugada, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Declaro com autoridade, diga: quem estiver tremendo de medo pode ir embora. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. O final da história você já sabe. 300 homens venceram os exércitos inimigos. Irmão, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Quando o exército era grande demais, Deus deu uma liberação, e você vai receber de Deus uma liberação nessa noite. Aqueles que estão com medo podem ir embora. 22 mil homens foram embora. Você sabe o que Deus está ensinando para a gente? Cuidado com quem você coloca na linha de frente das suas batalhas. Cuidado com quem você se aconselha quando você está sonhando novo. Cuidado com quem você tem ancorado a tua expectativa, a tua segurança. Porque tem muita gente dando conselhos que não são conselhos de Deus. Tem muita gente dizendo: não tenta, não vai, não começa, não crê. Mas Deus está dizendo para você: vai, começa, creia. Aquele que começou é fiel para cumprir. Você vai viver aquilo que Deus prometeu. Você e a sua casa viverão cada promessa de Deus. Nenhuma palavra que sai da boca dele volta vazia. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeria algo que não tem o intuito de cumprir? Se Deus disse que vai acontecer, declare com autoridade, diga: já aconteceu. Pastor, mas é difícil. Eu sei, mas é nesses lugares que Deus age. Pastor, é impossível. Uau, quanto pior, melhor para Deus fazer. Porque qual seria a glória de um Deus que faz aquilo que é difícil? Lagoinha, muitas vezes a gente está diminuindo o Deus do impossível, a posição de Deus das coisas difíceis. O que é difícil, Eliezer, você faz. O que é impossível, só Deus faz.
É difícil você chegar até aqui, você chegou, mas o impossível você ainda vai ver Deus fazendo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Esses dias eu estava pregando sobre fé ousada, pastor. Te amo. Eu estava pregando sobre fé ousada. E no meio da pregação, Deus falou comigo: filho, se a fé operasse na sua dinâmica, os milagres que a Bíblia conta seriam completamente diferentes. Olha para mim, pega isso aqui. Tem momentos que Deus quer que a gente experimente de uma fé que vence gigantes, mas a gente quer experimentar de uma fé que nos livra deles. Tem momentos que Deus quer operar uma fé que vê o mar se abrir, mas se dependesse de nós, a gente queria utilizar de uma fé que faz com que o mar nem precise se abrir, porque os nossos inimigos não estão atrás de nós. Deus disse: André, se dependesse da sua dinâmica de fé, alguns milagres na Bíblia seriam diferentes. Você não ia ler que naquele dia o mar se abriu para o meu povo passar, e depois que o povo passou, ele se fechou para matar todos os seus inimigos. Você iria ler o seguinte: naquele dia, Faraó amedrontado permaneceu no palácio, e sem resistência o povo de Deus avançou em direção à terra prometida. André, se dependesse da tua dinâmica de fé, você não ia ler que naquele dia a fornalha foi aquecida várias vezes mais. Você ia ler que naquele dia tentaram acender a fornalha várias vezes, fizeram de tudo, tentaram de todas as formas, mas por nada conseguiram acender a fornalha. Sabe, filho, se fosse de acordo com a tua dinâmica de fé, você não ia ler que naquele dia Daniel, no meio da cova dos leões, foi poupado. Você ia ler que naquele dia homens açoitaram os leões para que entrassem na cova, mas os leões se recusaram. Alguns foram mutilados, foram feridos, mas naquele dia Daniel dormiu em paz, porque nenhum leão estava na sua cova. E Deus disse para mim: qual é a maior glória? Dormir em paz porque os leões se recusaram a entrar, ou ver leões jejuando na presença de um homem de Deus? André, qual é a maior glória? Você vê Faraó amedrontado permanecer no palácio, ou você vê o mar se abrir porque o meu povo está passando por ele? Qual é a maior glória? Um fogo que não acende, ou uma fornalha aquecida várias vezes mais, e o quarto homem dançando com o povo no meio do fogo? Ei, Lagoinha, pega isso aqui em nome de Jesus. Talvez em algum momento a tua fé clamou para que Deus te livrasse, mas Deus está dizendo: eu vou te livrar no meio da tempestade. É na presença dos seus inimigos. É quando você não tem, é quando você não pode, é quando as circunstâncias não são favoráveis. É nesse lugar que Deus vai fazer o impossível se tornar inevitável. Mesmo que os seus olhos naturais digam não vai acontecer, pelos olhos da fé você vai declarar: já aconteceu. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Sabe, teve momentos que Deus enxugou as minhas lágrimas. Estava prestes a viver algo como hoje à noite, e Deus me livrou. Os meus inimigos estavam se movimentando, e Deus me livrou. Um deserto gigante estava diante de mim, e Deus me livrou. A Bíblia ensina que existem dois tipos de lágrimas que a gente vai viver constantemente. Existem as lágrimas que Deus enxuga, são os livramentos que Ele te dá. São coisas que poderiam acontecer e não aconteceram, são coisas que poderiam te ferir e não te feriram. Mas a Bíblia também fala sobre um tipo de lágrima diferente, são as lágrimas que Deus recolhe. É quando você espera que Deus te livre de um deserto, mas você agora se vê no meio de um deserto com Deus. É quando você espera que Deus te livre de uma tempestade, mas agora você está como os discípulos, você está no meio de uma tempestade com Deus. Irmão, não importa se algumas lágrimas de 2023 foram enxugadas ou se algumas foram até recolhidas, eu vim aqui te lembrar que nenhuma lágrima será esquecida. Levante suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu profetizar sobre você. Cada lágrima que escorreu do teu rosto em 2023 é como uma semente da fé que vai prosperar em 2024. A palavra de Deus não nos diz que os nossos inimigos vão sair para que Deus faça. A palavra de Deus nos garante que Deus vai fazer na presença dos nossos inimigos. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. É na presença dos inimigos, é no meio da humilhação, é no lugar da falta, é nesse lugar que Deus vai fazer milagres. Alguém crê nisso aqui? Diga: eu creio que o Deus de milagres, diga, vai fazer de novo. Você crê nisso? Diga amém. Cuidado com quem você coloca na linha de frente dos teus exércitos. Cuidado com quem você se aconselha. A palavra de Deus está dando uma direção clara para a gente aqui. Cuidado, porque
Pessoas medrosas, elas têm uma característica de sempre sabotar a nossa ousadia. Sabe, tem uma lenda, e isso não está na Bíblia, ok? Senão daqui a pouco você vai procurar e vai falar que o pastor André falou de uma parábola que não existe. Mas existe uma lenda aqui na Flórida que um dia um cara estava pescando. Todas as vezes que um peixe era maior do que a frigideira que ele tinha, ele devolvia para o mar. Ele devolvia para lá, para a água. E então ele pescava um outro peixe e ele botava na frigideira. E quando era maior do que a frigideira, ele jogava de volta, William. E aí o cara que estava do lado dele ficou curioso. Ele falou: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma lei ambiental aqui na Flórida? Ele falou: por quê? Porque eu percebo que todas as vezes que você pesca o peixe, você mede na tua frigideira e você joga fora quando ele é grande demais. Ele falou: não, eu uso a frigideira só para medir. Eu não pesco peixes que não cabem na minha frigideira. Ei, olha para mim. Talvez até essa noite você estava sonhando sonhos que cabiam dentro da tua estrutura. Mas eu vim aqui como improvável de Deus, que há 6 anos atrás liderava um GC, que há 12 anos atrás lideravam uma célula dentro da minha garagem, que em 2017 quase morreu do coração, que há 4 anos atrás foi despejado com a esposa grávida. Eu vim aqui te lembrar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Não precisa fazer sentido para ninguém, irmão. Se faz sentido para quem te prometeu. Os críticos vão dizer: não dá, não vai acontecer. Os céus estão dizendo: já aconteceu. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Primeiro pilar fundamental, eu preciso correr. Alguém está comigo aqui, diga amém. Dependência. John Stott disse: se a dependência ela foi suficiente para o Deus do universo, certamente será importante para nós. Fala para quem está do seu lado: você precisa depender. Dependeremos de Deus para tudo. Como uma igreja imigrante faz uma virada de ano tão extraordinária como a que a gente está vivendo hoje, porque dependemos de Deus para tudo. Como que você e a sua casa vai viver o que você vai viver no próximo ano? Porque você vai depender de Deus para tudo. Você está comigo? Segundo pilar fundamental para a gente viver uma vida extraordinária é sabedoria. Fala comigo: sabedoria. Provérbios 3:13 diz: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis, e nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça, e quem a ela se apega será abençoado. Levante suas mãos, deixa eu liberar algo sobre você. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, e agora eu quero que você que prosperou nos últimos anos ouça isso com atenção. Irmãos, pensem bem em quem vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Levante suas mãos, deixa eu liberar algo sobre você. Eu profetizo em nome de Jesus. 2024 você vai ter mais sabedoria para tomar decisões.
Você vai ter sabedoria para governar a sua casa. Você vai ter sabedoria para orientar seus filhos. Você vai ter sabedoria para discernir as portas que você vai entrar e as portas que o próprio Deus está fechando. Você não vai forçar portas. Você não vai perder tempo. Você não vai andar em círculo. Eu declaro em nome de Jesus, 2024 é um ano de assertividade. Você vai ouvir a voz do Senhor e você não vai se confundir. Você vai ter impressões no seu espírito, e coisas que aos teus olhos parecem impossíveis vão se tornar inevitáveis. Mesmo que os seus olhos naturais digam que não vai acontecer, pelos olhos da fé, você e a sua casa vão declarar que já aconteceu. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia. Eu preciso terminar. Eu estou honrado de ser o último pregador, mas eu sempre fico com o desafio de perder 30 minutos no meio da pregação. Então eu queria deixar um compromisso aqui. Eu volto algum outro ano no futuro para pregar, amém, gente? Quantos acham que seria extraordinário a gente fazer algo junto aqui no próximo ano? Diga amém. Eu acho que eu esqueci de perguntar algo antes de começar a pregar, mas eu acho que dá tempo ainda de fazer essa pergunta. Eu preciso de pelo menos uns 500 incendiários aqui nessa noite. Tem algum incendiário aí? Aleluia. Terceira e última chave para a gente finalizar. Você precisa de grandeza no próximo ano. Olha para mim, essa é uma das coisas que eu mais amo falar. Olha para mim, recebe isso aqui em nome de Jesus. Você precisa de grandeza para sonhar o próximo ano. Salmos 2:8 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. O que homens de governo fazem, pastor? Homens de governo governam. O que os homens de Deus fazem? Homens de Deus lideram a história. Você não veio para a América pedir favor, você veio para a América fazer história. Você não veio para a América sobreviver, você veio para a América governar. Você não veio para a América com pires na mão pedindo para que alguém te ajude. Você veio para a América estabelecer raízes profundas, e os seus filhos contarão histórias a respeito desses dias. Se você crê nisso, fica de pé no teu lugar. Eu quero profetizar sobre você. Não se distraia, levante suas mãos o mais alto que você pode. Feche seus olhos. Não se distraia. Levante suas mãos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca, libera o teu som. Vamos por um minuto só falar em línguas aqui nesse lugar. Vamos, abre a tua boca, abre a tua boca. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Vamos, são os últimos minutos desse ano. Abre a tua boca, levante suas mãos, feche teus olhos. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja renovado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja cheio da glória de Deus. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você antes da gente finalizar. Efésios 3,16 diz: eu oro para que com as gloriosas riquezas Deus os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós atua. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. A igreja diz amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Gente, essa é a minha última virada aqui em Orlando. E eu queria muito ministrar a cura aqui, mas eu preciso finalizar. Mas eu acho que eu vou correr o risco de não ser chamado de novo. Você me dá um minuto para ministrar a cura aqui? Seria muito triste alguém doente voltar para casa com essa doença, sendo que a gente carrega a única mensagem capaz de libertar cativos, curar enfermos, mudar histórias. Alguém comigo aqui? Diga amém. Então vamos, eu só preciso de um minuto. Homens precisam de tempo, Deus só precisa de espaço. Feche teus olhos, levante suas mãos o mais alto que você pode.
Se o instrumental puder liderar junto comigo, vamos cobrir todo esse lugar, sem espaço para distração. Eu queria fazer um pedido, se pudesse, agora você que quer ir no banheiro, não vá. Você que estava conversando, não converse. Você que estava no celular, saia do celular, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca, libera o teu som. Vamos. A gente tem 50 segundos para que pessoas sejam curadas aqui. Eu declaro em nome de Jesus, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, a cobertura do sangue de Jesus, o mesmo que operou milagres no passado e vai operar milagres nessa noite. Eu profetizo que sobre você não há encantamento, sobre você nenhuma doença ou enfermidade tem legalidade para permanecer. Nós damos uma ordem: toda doença e enfermidade cessando agora em nome de Jesus. Tumores saindo agora em nome de Jesus. Cistos, miomas definhando, secando e saindo agora em nome de Jesus. Dores no seu corpo, dores de cabeça, enxaqueca, todo impedimento para você fluir, nós declaramos desativados agora em nome de Jesus. Desabilitada toda doença e toda enfermidade, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. Se você tem alguma doença ou enfermidade, coloca a mão na parte do teu corpo. Pai, eu te agradeço pela cura que o Senhor liberou sobre nós nessa noite. Eu te agradeço pelos ventres que estão sendo visitados nessa noite. Eu te agradeço pelos tumores que estão sendo expelidos nessa noite. Eu te agradeço pelas dores que estão cessando nessa noite. Pai, a tua palavra, ela é vida e verdade. E não há uma oportunidade que ela seja exposta e ela não gere milagres, sinais e maravilhas. Nós declaramos em nome de Jesus. Declara no teu lugar, diga: Pai, eu recebo nessa noite o toque do Espírito Santo. Diga: a cobertura do sangue de Jesus. Eu sou lavado de alto a baixo, de dentro para fora. Diga: e eu recebo a cura nessa noite, para a glória de Deus. De olhos fechados ainda, vou contar até 3 e eu encerro aqui. Feche teus olhos. Você que está aqui foi curado nessa noite. Você estava com um tumor, procura aí. Você tinha um cisto, talvez um movimento que você não conseguia fazer, uma dor crônica, uma dor de cabeça. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, só você que foi curado nessa noite, levanta a sua mão mais alto que você puder. Eu quero te ver. Glória ao teu nome, Jesus. 1, 2, 3. Você que foi curado, levanta suas mãos, deixa eu te ver isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Isso, mais alto, mais alto. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, celebrar o Deus de milagres nessa noite? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Dá um brado, aplauda mais forte o nosso Deus.